A Prefeitura de Uberaba divulgou na última semana que propôs um subsídio para as empresas do transporte público do município. A proposta foi apresentada durante uma reunião entre as partes, após as concessionárias solicitarem um aumento de 74,6% no valor da tarifa de transporte do ônibus coletivo. De acordo com o executivo, a quantia da subvenção deve chegar a 6 milhões de reais, divididos em 12 parcelas de R$500 mil mensais, conforme já previsto na Lei Orçamentária Anual. No entanto, um projeto de lei de autoria da administração será encaminhado para análise da Câmara para aprovação da proposta. O pedido de acréscimo na passagem do transporte urbano seria de R$ 4,50 para R$ 7,86, foi protocolado pela Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba, Transub, em dezembro do ano passado, dezembro de 2021. Já em janeiro, agora no início do ano, a vereadora Rochelle Gutierrez, do PP, enviou um ofício para a Prefeitura para pedir que o reajuste não fosse concedido. Entre julho e setembro do ano passado, o Executivo aprovou na Câmara Municipal de Uberaba 2 projetos de lei que concederam também um auxílio financeiro e isenção fiscal às empresas responsáveis pelo transporte coletivo no município, como uma forma de compensação pela queda do número de passageiros causada pela pandemia da Covid-19. Como auxílio financeiro, as firmas Viação São Geraldo e Empresa de Transporte Líder Limitada receberam subvenção de 3 milhões de reais, divididos em 6 parcelas no valor de R$500 mil cada, que foram repassados para a Transub ainda no mês de julho. As demais foram repassadas a cada mês subsequente até dezembro de 2021. As 2 empresas também tiveram isenção do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, e do Custo de Gerenciamento Operacional, CGO. Ellen, com esse aporte financeiro público injetado nas empresas privadas, a população de Uberaba vai ficar isenta da tarifa do transporte coletivo urbano? Vai ficar isenta. Os pagadores vai poder andar de ônibus de graça. Ah, claro, com certeza. Você tem mais de 60 anos de idade? Se você tiver, aí você pode. O que eu acho engraçado é que tem gente que acha isso legal, que acha, nossa, que bacana, né? Nós não estamos tendo aumento. Querida população uberabense, vocês estão sendo enganados, tá bom? Seus bobinhos, tá? Vou fazer perguntas aqui. É aquele ditado: estão batendo com um lado e estão afagando do outro. É o tapinha com luva de pelica. Nossa, por que estão fazendo isso? De onde que está vindo esse recurso? Do bolso da prefeita? Do bolso dos vereadores? Não, queridos, do seu bolso, pagador de imposto. Quem que paga os impostos, queridos? Vocês, gente! Nós, pagadores de impostos. Então, só eu que acho 3 milhões de reais muito dinheiro? Imagina se todo transporte por aplicativo, todo transporte de passageiro resolvesse ter subsídio de 3 milhões de reais. O Uber ia fazer a festa. Imagina eu uso Uber, imagina. Que maravilha. E eu ia achar ótimo, mas eu continuo pagando, não estou pagando. A questão é o seguinte, nossa, Ellen, você critica, né? Criticar é fácil, propõe soluções, então. Vou propor soluções. Liberdade, meu povo, liberdade econômica, livre comércio. Por que a senhora prefeita... Nós vivemos uma situação aqui no ano passado, foi por conta dessa questão da pandemia, que não teve aula, certo?
que aconteceu? Eu vi milhares de vanzeiros aqui, desesperados, acredito que não só aqui, mas em todo o Brasil, desesperados, porque era o transporte deles, era a renda deles levar menino, buscar menino para a escola. Se transporte coletivo está achando ruim porque baixou o número, por que não deixou, então, abrir o comércio e falar assim, gente, abriu a concorrência, como fizeram o Uber com os táxis? Quem lembrou a guerra que foi no começo aqui? Por que não libera, então, micro-ônibus? O ônibus é pesado? Libera micro-ônibus. Então, por que não libera esses vanzeiros que já são cadastrados na prefeitura e fala, olha, para vocês não terem prejuízo, vamos cadastrar vocês nas empresas que tiverem interesse e começa a fazer as linhas. Eu vou cadastrar vocês em algumas linhas aí e deixa para o passageiro escolher qual é a maneira de como ele quer ser carregado. Qual é a tarifa que você quer dar para o seu público? Ah, e onde é que eu vou pegar esse povo? Nos pontos de ônibus. Os pontos já estão lá. Só que ao invés de passar ônibus para te pegar, vai passar van. Já está lá. É só você organizar com o motorista da van, ora. Como é que eu vou pagar isso? No dinheiro. Ah, e para a empresa? Como é que fica? A empresa, ao invés de te pagar no vale, vai te pagar em dinheiro. É a mesma coisa. Você separa os mesmos R$ 4,50 que você ia pagar no ônibus para o cara da van. Você ia salvar milhares de pessoas de passar fome, de receber auxílio. E eu garanto que isso é uma proposta boa, que ninguém ia perder o horário de serviço, ninguém ia andar amarrotado, ninguém ia andar naquele vulco-vulco. E você ia dar a opção para a pessoa como é que ela queria ser carregada. Se ela quer andar de Uber, se ela quer andar de táxi, se ela quer andar de ônibus, se ela quer andar de van, se ela quer andar de bicicleta, de moto, de carro próprio. Mas não, o que você vai lá e faz? Pagador de imposto. Você vai lá, vou subsidiar. A prefeitura vai subsidiar. Nossa, a prefeitura é uma mãe, né? Meu bem, não existe almoço grátis, não. Nunca existiu e nunca vai existir. Se você acredita nessa historinha, você está sendo enganado, querido. Libere, é livre comércio. Nós precisamos de concorrência. Você dá liberdade para quem está usando o serviço escolher a maneira de como que ele quer ser carregado, ora. A maneira de como que ele quer chegar ao local de destino dele. Eu gostaria de ter mais opções de transporte. Se tivesse mais opções de transporte, eu poderia escolher. Eu escolho hoje, o meu transporte hoje que eu uso é o Uber. Por quê? Porque é o que melhor me atende. Eu escolhi. Eu sou dona do meu dinheiro, sou dona do meu recurso, eu sou dona do meu nariz e eu fiz a minha escolha. Você que anda de ônibus, você acha bom? Todo mundo durante a pandemia toda, diminuíram a frota dos ônibus, todo dia tinha uma reclamação dos ônibus. Por quê? Ônibus lotado. Aí qual que é a reclamação que você ouvia? Nas escolas que estão vazias não tem Covid, mas o ônibus que está lotado não tem Covid lá não. Lá não tem Covid. Aí vocês querem me convencer de que a empresa precisa de subsídios e o cara está pagando R$ 4,50 de ônibus ainda? Ainda querem aumentar para colocar quase R$ 8,00 a passagem? Com R$ 8,00, gente, vocês andam de Uber, saem do lugar que vocês estão e vão para o outro lugar. E andam muito melhor. Então, por que essa prefeita não libera? Por que não libera, então, a concorrência? Libera a concorrência para os ônibus. Deixa outras empresas chegarem na cidade. Libera a empresa para micro-ônibus. Não quer concorrência para ônibus? É liberar a concorrência, livre mercado, liberdade econômica. Não me surpreende que a proposta tenha vindo da vereadora Rochelle, porque ela é uma vereadora progressista, né? Quer dizer, socialista. Então, ela quer dar dinheiro do povo, ela quer tapear o povo, ela gosta de fazer isso. Mas ela não faz isso porque ela é uma pessoa ruim. É porque, às vezes, não leu Mises, devia ler um pouco mais Mises, leu muito Karl Marx, mas está tudo bem. A gente tenta mostrar o outro lado para a população aí, viu? Então, é propor soluções mesmo, porque o nosso papel aqui também é esse, não é só criticar, não. Nosso papel é criar, é mostrar que tem outras soluções, tá? Perfeito. Vanderlei, eu fiquei pensando, você, assim, por um lado, né, pelo ângulo, assim, de empresário, né, pensa sua empresa recebendo um aporte, um belo subsídio aí, sem ter que entregar contrapartida nenhuma. Olha lá, não teve que, eles ficaram sem 2 impostos e ainda tiveram aí subsídio. Fiquei pensando assim, você não quer ir montar uma frota de ônibus para trabalhar em Uberaba? Olha, isso aí onde tem transporte público,
limpeza, serviço de limpeza urbana, transporte público, e geralmente são esses dois, né, que mais tem desvio, tá? Mas a gente não sabe, são feitos contratos, licitações, que a gente, enfim, é muito complicado. Então, primeiro, não existe o transporte público, isso é uma falácia, né? Transporte público deveria atender a todos, não atende nem aqueles cidadãos que precisam. Começa daí. Aqui em Uberlândia não foi diferente, não. Aqui no dia 11/8/2020, a Prefeitura liberou uma bagatela de 25 milhões para as empresas de transportes, né? Agora, no ano passado, 13/5/2021, 24 milhões, totalizando 49 milhões. Reduziram o número, né, de ônibus lotados, e eu acho interessante, porque as escolas não podiam funcionar por conta da aglomeração. Nos ônibus, por incrível que pareça, lotados, parece que isso não incomodou, apesar de várias denúncias que foram feitas, ônibus lotados. Atrasos, trabalhadores chegando atrasados, enfim, uma série de denúncias. Call center também, lotados, os call centers, não pararam as atividades, mas escola não pode. Aquele cara que tem um comércio de venda de carro, por exemplo, que entra ali na garagem, 10, 15 clientes, se entrar esse número lá de pessoas por dia, e geralmente são espaços muito amplos, geralmente abertos, esse também não poderia funcionar, seguindo a regra do Comitê do Desemprego, né? Aqui foi alvo de denúncia agora recentemente, em umas 2 ou 3 situações, ônibus, né, além de lotados, com aqueles elevadores para transportar o pessoal deficiente físico com problema. O pessoal tendo os próprios funcionários e também passageiros dos ônibus, levando o cara, carregando e colocando a cadeira de roda lá na pista, lá, porque o elevador não funciona. O que aconteceu nessa fraudemia foi o seguinte, que é fato. Prefeitos e governadores resolveram os problemas fiscais de dívida, geralmente os municípios e os estados, que estavam numa situação muito ruim, muito difícil, por má administração deles próprios ou de outros antecessores, eles tiveram problemas sérios de caixa e foi resolvido com a pandemia. O governo federal encheu a burra deles de recursos, né? Com relação às vans escolares recitadas pela Hélio, tem um detalhe aqui em Uberlândia, o que está acontecendo? Os vanzeiros ficaram 1 ano ou mais sem trabalhar. Aí isso acontece, aí o cara ficou sem receber. Agora voltaram, né, as aulas e tal. Aí, para o cara passar na inspeção veicular, ele precisa estar com a certidão de negativo de débitos junto à prefeitura. Então, IPTU, ISS, tal, o cara não pode ter nenhuma dívida. E a prefeitura, aqui de Uberlândia, num total descompromisso com os trabalhadores, né, dos vanzeiros, né, e também até o próprio trabalhador lá que tem seu pequeno comércio e tal, ele não teve nenhuma redução de nada, de imposto nenhum. Mas as agraciadas aí, empresas de transporte público, cujos trabalhadores entraram ano passado em paralisação, fazendo greve, por, se não me engano, 2 vezes, fizeram isso, né, paralisação por falta de pagamento, né? Então, é um verdadeiro absurdo, né? E o que aconteceu? Eles criticaram, alguns prefeitos e governadores, do aumento que o presidente Bolsonaro fez agora para os professores, né? É o maior aumento desde quando foi criado o piso, né, salarial do ensino básico. O que aconteceu? Depois de 26 anos, é o maior aumento dado a essa classe. Geralmente, tem muito professor que não mas a grande parte segue esses sindicatos localmente, né, e foram contemplados com esse aumento. Eles poderiam, né, agradecer ao governo Bolsonaro por essa lei aumentando lá, dando esse aumento, o maior aumento desde quando foi criado o piso, né? Acho que eles nunca viram um aumento dessa grandeza em percentual. Então é isso, o transporte não é público, né? O meu dinheiro, o seu dinheiro, né, do pessoal que está nos assistindo aí, né, o nosso dinheiro
Não é público, é o meu dinheiro que está sendo colocado aí para que os prefeitos façam uma péssima gestão desses recursos, como é o caso, liberando aí quase 50 milhões para as empresas de transporte, que não fazem outra coisa senão prestar um péssimo serviço à comunidade. É isso. Ellen, você está querendo acrescentar alguma coisa? Só fazendo um adendo, que esses 3 milhões aqui para Uberaba, na verdade são 6 milhões, né? Esse ano e 3 milhões no ano passado, que já estavam no orçamento. Se já estavam no orçamento, já estavam direcionadas para o transporte público, eu fico pensando, isso não poderia ser investido em outras áreas? Se fizesse esse trabalho de abrir a concorrência, de liberar o mercado, por que é tão difícil assim a gente trabalhar com essa questão do livre mercado? São 6 milhões, gente. 6 milhões para vocês não é muito dinheiro, não? Por que não dá para investir? Nós estamos vivendo, não é na pandemia? Não todo mundo fala pandemia, pandemia? Por que não investe isso em saúde? Atenção básica? Por que não investimos isso em educação? Por que não investimos isso em infraestrutura? Se já está no orçamento, por que isso não é devolvido para o povo de uma outra maneira? Porque, se eu for parar para pensar, eu estou pagando transporte público e nem de ônibus eu ando. Essa que é a realidade. Só isso. Muito obrigada pelo espaço. Omara, sua análise? Os meus colegas aí já falaram tudo, né? Vou só acrescentar aqui algumas coisinhas, né? Dizer que o transporte público ele não deixa de ser essencial, né? Um serviço muito essencial para a população, não dá para viver sem, né? Mas aí chegaram os motoristas de aplicativo, né? Que a Ellen falou muito bem aí sobre a livre concorrência aí. Aí agora a gente já pode escolher, né? Se a gente quer pegar o transporte público ou motorista de aplicativo, né? Porque aí você pode combinar com pessoas que vão para o mesmo setor, né? E você divide aí o valor com essas pessoas e vai no conforto no carro, sem ônibus lotado, sem correr o risco de ser assaltado. Então, assim, as pessoas estão fazendo essas contas aí, analisando isso daí, né? Então, eu sei que o movimento de passageiro diminuiu mesmo na pandemia, isso diminuiu um pouco, né, gente? Diminuiu muito, não. Os ônibus continuaram lotados, mas diminuiu um pouco, sim. Mas ter esse subsídio e ainda aumentar a passagem de ônibus aí é demais, né? Então, assim, se vão receber esse subsídio, eu acho que é justo que a passagem seja diminuída, né? Eu acho que isso seria o justo. Afinal, esse subsídio vem dos pagadores de impostos, como a Ellen falou sempre aí. Eu acho que o transporte coletivo, ele precisa pensar bem, né? Porque esses motoristas de aplicativo, eles chegaram, né, e estão resolvendo o problema da população aí. Tem muita gente que deixou de andar de transporte coletivo para andar de Uber. Aqui em Araxá tem muita gente, muitas empresinhas novas, né, Gia? Não sei se você já reparou aí, tem várias. Inclusive, uma começou esses dias, chama Te Levo, né? Então, R$8 para te levar para onde você quer. Então, depois não adianta ficar chorando, né? As empresas de transporte sobem tanto a passagem que as pessoas acabam procurando outras alternativas, né? Ou seja, o transporte público acaba se quebrando sozinho, né? Tem subsídio garantido, né, pelo Estado e consegue se quebrar. Então, e a gente paga a conta sempre.